Muito bem, estamos aqui de volta. Essa é a segunda parte da apresentação sobre a governança e gestão de recursos de TI, né? Então nós vamos falar um pouco mais sobre o assunto e seja o que Deus quiser, né? Eu até estou uma roupinha um pouquinho mais light, porque ontem, né, por assim dizer, foi o dia mundial do rock, né? Então vamos lá, rock and roll na veia, uhul! Então, essa pequena apresentação de 97 slides vai falar sobre governanças e processos de TI. É a segunda parte dessa linda e maravilhosa videoaula. Então nós vamos falar um pouco mais sobre os livros da ITIL, né? Nós vamos falar sobre suporte a serviços nesta videoaula. Na próxima nós vamos falar sobre o outro livro, que é de entrega de serviços. Essa aula vai falar sobre suporte a serviços e a próxima aula vai falar sobre entrega de serviços, né? Então, quais os assuntos da aula de hoje? Nós vamos falar sobre central de serviços, né? Nós vamos falar sobre o gerenciamento de incidentes. Também vamos falar sobre gerenciamento de problemas, inclusive diferenciar o que é um e o que é o outro, né? Nós vamos falar sobre gerenciamento de mudanças, gerenciamento de liberação, gerenciamento de configuração e, por fim, nós vamos falar sobre as melhores práticas, né? Para ler, simplesmente utilize os capítulos de 7 a 13 do livro de Governança e Processos de TI, as páginas de 27 a 78. Então, nós vamos começar hoje sobre central de serviços, né? Na verdade, a central de serviços ela é conhecida como Service Desk. Então, o nome original é a Service Desk e é uma função que fica dentro da TI que tem como objetivo ser o ponto único de contato entre os usuários ou clientes e o departamento de TI. Então, todas as entradas por parte dos usuários e por parte dos clientes são feitas por essa única central, né? A Service Desk, que é uma central de serviços. Então, geralmente o pessoal já ouviu falar com outro nome, né? Help Desk, né? Então, só que é diferente, né? Porque o Help Desk é apenas uma central de suporte de ajuda, né? E é diferente do Service Desk, porque ele não só presta auxílio, ele também presta serviços. Então você vai ter dentro, por exemplo, vamos supor que a empresa contratou um novo funcionário e você precisa dar a ele algumas credenciais. Isso não é uma coisa de ajuda, é uma coisa de suporte, quer dizer, não é uma questão de suporte, é uma questão de um serviço que tem que ser prestado, que é a execução de uma tarefa rotineira, que é a instalação de criação de usuário, definição de privilégios, etc. Então, quais os objetivos da central de serviço? Então, os objetivos é funcionar como um ponto central de contato entre os usuários e o departamento de TI. Então, essa é a primeira função. Então, os contatos que é feito do departamento de TI com os usuários é feito pela central de serviços. É diferente porque quando não tem uma central de serviços, você vai chamar quem está lá. Por exemplo, você está já vi muitas vezes você que conhece de informática, me diz uma coisa, como é que faz isso, isso e isso? E o cara não é
o cara conhece da informática, mas não era a função dele prestar esse auxílio. Então, por isso que surgiu essa central de serviços. Né? Restaurar os serviços sempre que possível. Então, ele atua também quando dá problema. Né? Ele vai, na verdade, ele vai entrar, atuar juntamente com outros departamentos, outros setores, outras funções dentro da TI. Então você vai ter o departamento de mudanças, o departamento de liberação, de configuração, e por que não o pessoal do gerenciamento de incidentes, do gerenciamento de problemas, e por que não dizer o gerenciamento de continuidade de serviços de TI, que é uma parte crítica, né? São as missões críticas. Né? Então ele vai sempre estar equipado com ferramentas e informações, né? Então ele vai ter uma base de conhecimento, né? Que permite você oferecer soluções o mais rápido possível. Né? E isso tem outros setores que acabam construindo essa base de conhecimento. Mas boa parte das informações acabam sendo recolhidas pela própria central de serviço, é passado para outros setores, eles tratam e acabam virando uma base de dados. Né? Além disso, como objetivos, nós temos dar suporte a mudanças. Né? Então, fica aquele negócio tipo sempre alerta. Né? Então ele vai dar o suporte quando houver uma mudança, então ele vai ficar de prontidão para fornecer, primeiro, a comunicação aos usuários sobre as mudanças que estão sendo feitas. Então, por exemplo, olha, o sistema vai haver uma reconfiguração no servidor, o sistema vai ficar indisponível por 20 minutos. Ou alguma coisa assim, o sistema vai ser reconfigurado, ou vocês vão utilizar um endereço alternativo, por exemplo. Aumentar a satisfação do usuário, provendo suporte com maior qualidade, estando sempre de prontidão para o atendimento e buscando solucionar os incidentes de forma mais rápida. Então, estar de prontidão, sempre alerta, né? E maximizar a disponibilidade do serviço. Porque se houver alguma indisponibilidade, eles vão agir para corrigir, para contornar, né? Você vai ter soluções de contorno também, algum quebra-galho, por assim dizer, né? E aí a coisa se resolve. Estão dentre os objetivos prover o suporte com qualidade para atender os objetivos do negócio. Então, a equipe tem que estar bem treinada, tem que ter o conhecimento de todos os serviços, e entender o impacto que esses serviços trazem para o negócio. Né? Gerenciar todos os incidentes até o encerramento. Então, isso é um objetivo importante, que é acompanhar todo o processo. Então, por exemplo, aconteceu algum problema, é feito o registro, esse registro é encaminhado, tenta se resolver, não consegue, envia para uma instância superior. Não consegue, ele envia para uma instância superior. Mas sempre comunicando para a central de serviço. Sempre comunicando. Para quê? Para que a central de serviço possa passar essa informação do andamento do processo para o usuário. Resolveu? É feito o devido registro do encerramento e acabou. Né? E aí disso você vai ter que tirar alguma coisa. Né? Como se descreve o processo? Então, a central de serviços não é um processo, é uma função. Então já começou diferente. Então aqui é uma função, não um processo. Né? E o gerenciamento de serviço está criado em torno de uma entrega de níveis de serviço estabelecidos com usuários finais. Né? Você vai ter o que a gente chama de ANS, são os acordos de nível de serviço. Esses acordos, eles fazem o seguinte, são estabelecidos termos de parâmetros que o sistema tem que funcionar, em que condições ele deve funcionar, qual a disponibilidade, qual a escalabilidade,
se acontecer algum problema, quem reportar, etc. Né? Quais são as atividades aí? Atividades da central de serviço, ele recebe e grava todas as chamadas dos usuários. Mesmo que seja algo banal, ele tem que gravar tudo. Né? Gravar e acompanhar incidentes e reclamações. Reclamações, incidentes e reclamar. Por quê? Porque não é só a gravação do incidente, ele permite que a pessoa saiba, por exemplo, se acontecer uma grande quantidade de incidentes num determinado ponto, tem sinal de algo ruim. Onde há fumaça, há fogo, filho. Então, grave e acompanha tudo. Né? Muito bem. Monitorar e escalar incidentes por acordo de nível de serviço. Né? Então, há um monitoramento e define escalas. Né? Então, você classifica, você faz uma classificação. Né? Comunicar mudanças planejadas nos níveis de serviço. Isso aí é básico. Né? Se houve alguma mudança no nível de serviço, ela tem que ser comunicada aos usuários. Encerrar os incidentes com confirmação. Funcionou? Está tudo certo? Então fecha. Né? Mas entre as atividades, manter os usuários informados sobre o progresso de suas requisições. Isso é clássico. Produzir relatório de gerenciamento, você produz relatórios, né, que permitem uma análise numérica dos fatos. Né? Coordenar grupos de suporte de segundo e terceiro nível. Né? Então, ele acompanha o suporte que ocorre no segundo ou no terceiro nível. Né? Prover informações gerenciais, então, providencia as informações gerenciais do sistema. Né? Identifica a necessidade de treinamento a usuários, principalmente quando acontece alguma mudança. Por exemplo, mudou o software. E aí? Você tem que providenciar alguma forma de treinar os usuários para essa nova solução, por exemplo. Contribuir na identificação dos problemas. Notório. Controle dos incidentes. Olha que legal. Esse slideshow só ela é escrita com o novo padrão da língua portuguesa. Ó, controle com acento diferencial. Parece que você está nos anos 60, mas não está. Então a central de serviço ela é responsável por registrar todos os incidentes e fazer o controle deles. Né? Então ele utiliza várias origens para registrar os incidentes. Então, telefone, e-mail, internet, fax, visita pessoal. Então você vai ter um ponto fixo, você vai ter canais de comunicação para que essa central fique acessível. Quais as qualificações? Então vamos ver aqui o que esse cara tem, o que essa pessoa precisa ter. Ela precisa tem que ter habilidades interpessoais. Por quê? Porque é uma pessoa que vai trabalhar com comunicação. Basicamente isso. E vai receber informações e vai repassar as informações. E, como sabemos muito bem, a comunicação, a responsabilidade da comunicação é do emissor, não é do receptor. A pessoa não tem a obrigação de entender. Quem tem que se fazer entender é quem vai falar. Então, quais as habilidades interpessoais? Primeiro, ele tem que ser paciente, tem que ser comunicativo, tem que ser amigo, tem que ter entusiasmo, tem que ser assertivo, tem que ser empático, tem que ser honesto. Isso é difícil, hein? É lógico que não tem só essas qualificações, existem outras. Então, entre as qualificações de pessoal, é preciso ter algumas questõezinhas importantes. Então, uma delas é a seguinte. Além das qualificações pessoais, né? Tem que entender dos serviços utilizados pelo negócio. Né? Porque entender só de TI não basta. Porque o foco do serviço de TI é negócio. Então, se você não entender como funciona o negócio, não adianta.
conhecimento técnico necessário para fornecer o suporte. Então você tem essas duas características. E esse conhecimento ele é classificado. Existe o skilled, que é qualificado tecnicamente, unskilled, que é pouco conhecimento técnico, e o expert, que é o especialista. Né? Geralmente o especialista ele tem um nível um pouco acima. Né? Então você vai ter o unskilled, que é geralmente o que vai tratar de serviços básicos, costuma ser estagiário, etc. Depois o skilled, que é aquele que tem um conhecimento maior do que o unskilled, e o expert, que é aquele que vai agir quando é uma coisa mais acima. Então, geralmente, ele vai ter uma escala hierárquica. Né? Há tipos de centrais de serviço. Né? Então, os tipos de centrais de serviço é de acordo com a forma de atendimento. Então, você vai ter o call center, que é uma central de atendimento. Você tem o central de suporte, que é o help desk, né? Que aí só vai cuidar de auxílio aos usuários. Né? E aí nós temos a central de serviços, que é o service desk. Então a estrutura da central de serviço que nós temos, você vai ter a estrutura local, né? Temos uma estrutura centralizada, né? E uma estrutura virtual. Então você tem essas três estruturas: local, centralizado e virtual. Central de serviços local, ela trabalha exclusivamente no ponto, no local específico. Então, ela atende às necessidades de cada unidade de negócio. Então, você vai ter, por exemplo, uma central de serviços que vai cuidar só da contabilidade. Né? Uma central de serviços que cuida somente do recursos humanos. Uma central de serviço que somente cuida do prédio X. Uma central de serviço que cuida somente da filial de Brasília, etc, etc, etc. Então aqui nós temos aqui o gráfico que mostra a central de serviço. Então você vai ter um suporte interno, manutenção, ERP, redes, terceiros. Né? E usuários 1, 2, 3, etc. Então você vai ter uma central para cada um desses itens. Né? O problema disso aqui é o custo. Né? Porque você ter uma central para cada local de trabalho é complicado demais. Né? Então nós temos a central de serviço centralizada, que tem como objetivo centralizar todas as solicitações em um único local. Mas só que é o seguinte, como uma central de serviço ele trabalha com parte física e lógica, pode dar problema, um único local para atender todo mundo. Pode reduzir custos, melhora o gerenciamento e otimiza a utilização de recursos, em tese. Tá? Em tese. Em tese ele faz isso, mas a diferença não é só assim não. Então você vai ter aqui os clientes, central de serviço, e você vai ter um suporte de segundo nível. Você vai ter dois níveis. Então, a central de serviço e um suporte de segundo nível. Esse suporte de segundo nível vai atender cada um dos itens aqui. Então é um lugar só para atender todo mundo. E aí, um suporte de segundo nível direciona para cada lado. Né? Central de serviço virtual. Essa aqui é que é uma das mais usadas. Por que é virtual? Você, com o advento da telecomunicação, você consegue ter uma central de serviço que não tenha nenhuma posição física próxima ao usuário. Então, por isso é possível ter uma central de serviço que funciona até 24 horas por dia, atendendo a diversos clientes em diversos locais distintos. Aí tá aqui o desenho aqui, bonitinho, né? Você tem um central de serviço virtual, você vai ter um banco de dados de gerenciamento de serviços. Você vai ter diversas centrais de serviços espalhadas por todo o mundo, né?
Sydney, Washington, Amsterdã, etc. Sydney com I. Meu Deus. E aí você tem os grupos de usuários. Você tem um atendimento aos usuários locais, mas se essa central não estiver ativa, ela direciona para outro. Sem problema. Sem problema. Quais são as relações que tem a central de serviço? Ele vai ter a central de serviço, vai se relacionar com gerenciamento da configuração, gerenciamento de mudanças, nível de serviço, liberação e incidentes. Então ele vai ter essa relação com todo mundo. Gerenciamento de configuração, porque ele vai obter os dados de configuração do sistema. Gerenciamento de mudanças, para poder reportar de acordo com as ocorrências, os registros, possíveis mudanças, inclusive contrário, né? O gerenciamento de mudanças, reportar as mudanças para a central de serviço para alertar e informar os usuários, gerenciamento de nível de serviço para respeito dos acordos de nível de serviço, né? Verificar se os acordos estão sendo cumpridos corretamente, e caso haja alguma mudança de acordo de nível de serviço, também alertar os usuários. Gerenciamento de liberação, porque liberação ele vai trabalhar, liberação é release, né? Fica um pouco fora de termo, mas quando houver alguma mudança, algum novo software, algum novo hardware, para que o próprio central de serviço ou instale ou prepare o ambiente, né, o treinamento, se houver necessidade, e gerenciamento de incidentes, a relação é mais próxima, porque a central de serviço sempre vai registrar os incidentes que ocorrem, as reclamações que ocorrem. Quais são os benefícios? Então, aumenta a acessibilidade. Com um ponto único de contato, isso pode ser sempre disponível, você sempre vai ter para quem correr quando acontece algum problema. Produtividade. A equipe de segundo nível não é interrompida por chamadas de usuários. Então você tem alguém só para receber os chamados. Né? Redução de impacto, rapidez da restauração de serviço, porque é tudo mais organizado, então fica muito mais fácil. Disponibilidade do atendimento, na verdade, aumento da acessibilidade e disponibilidade são o mesmo termo, né, por assim dizer. Percepção de qualidade e satisfação dos clientes. As pessoas percebem, né, que quando há algum problema há uma pronta solução, então isso melhora muito. Melhor trabalho em equipe, porque você organiza toda a parte de pessoal, então você, organizando o pessoal você vai ter um melhor trabalho em equipe, né? Porque cada um sabe o que vai fazer, né? Quais as suas funções, e com o pessoal só atendendo, as pessoas que estão resolvendo o problema não são interrompidas, então isso melhora o trabalho em equipe. Melhor comunicação, né? Porque como você amplia as capacidades e centraliza num único ponto, você melhora a comunicação, né? Inclusive com várias opções, né? Por exemplo, fax, e-mail, carta, website, intranet, etc. e tal. Então você tem várias formas de se comunicar. Então você nunca vai você vai ter problema de comunicação. Indicadores para gestão e suporte à decisão, porque isso vai alimentando, né? Os registros alimentam base de dados. Problemas comuns, porque nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores, então a gente vai ter que ver qual é o problema que vai acontecer aqui. Então, usuários não ligarem para a central de serviço, mas tentarem buscar uma solução diretamente com a pessoa que conhece, que ajudou da última vez. Né? Essa é a questão da pessoalidade. Né? Esse problema de pessoalidade é complicado mesmo, né? Porque as pessoas, relação entre pessoas, né? E achar que somente X ou Y resolve é problema. A equipe técnica não está preparada para atender as necessidades do negócio e usuários. Isso é um problema sério, né? Você não saber o que fazer. Então as pessoas
Geralmente, para resolver esse problema, você tem que treinar as pessoas que vão prestar o suporte. Geralmente, as pessoas de suporte são pessoas qualificadas, muito bem qualificadas. Né? Não pode ser qualquer um que queira entrar no suporte da vida. Nem todas as partes estão informadas sobre os serviços fornecidos e os níveis de serviços acordados, resultando em frustração por parte dos usuários. Não conhecer a regra do jogo é complicado, amigo. Não pode esquecer disso. Os acordos de níveis de serviço e os serviços fornecidos têm que estar claros e cientes para todo mundo, né? Para que não haja nenhum tipo de frustração. Então, nós vamos falar dos incidentes. Central de serviço é uma coisa, gerenciamento de incidentes é outra, gerenciamento de problemas é outra ainda. Né? Então, geralmente, a central de serviços é quem executa o gerenciamento de incidentes. Né? E esse é um dos processos mais reativos. Né? Bem reativo. Você reativo por quê? Porque quando acontece alguma coisa, tem que ser registrado, tem que ser apurado, tem que ser resolvido, de alguma forma. Tem que ter resolvido. Então, a agilidade de serviços de TI é muito importante ter esse tipo de coisa, gerenciamento de incidentes. Quais são os objetivos desses caras aí? Resolver os incidentes o mais rápido possível. Essa é a primeira. Estabelecendo o serviço normal dentro do prazo acordado nos acordos de nível de serviço. Porque tudo tem prazo, tem normas, né? Manter a comunicação dos estados dos incidentes, você vai perceber que é quase a mesma coisa do central de serviço. Escalonar os incidentes para os grupos de atendimento, para que seja cumprido o prazo de resolução, né? Então você encaminha. Não resolveu agora? Então você encaminha para poder resolver. Né? Fazer a avaliação dos incidentes e possíveis causas, informando ao processo de gerenciamento de problemas. Opa, olha lá, relação entre coisas. Então você vai ter uma relação com o gerenciamento de problemas. Você vai ver que é diferente um problema de um incidente. Este processo não é responsável por fazer o diagnóstico e causa raiz, apenas auxiliará o processo. Então ele vai auxiliar. Como vai auxiliar? Com informações. Quais os aspectos que vão afetar os serviços do cliente? Você vai ter alguns aspectos. Um deles, vamos lá, falha de hardware, erro de software, solicitações de informações, solicitação de mudança de equipamento, troca de senha, novos funcionários, solicitação de suprimentos, problemas de desempenho. Tá lento. Olha só como é que é o processo aqui. Então você vai ter os incidentes que entram no processo. Você tem a central de serviços, você tem operações, você tem redes e outras fontes de incidentes. Como é que é feito? Detecta e registra. Depois classifica e dá o suporte inicial. Faz o diagnóstico e resolve. Depois recupera, encerra e faz a propriedade ou monitoração. O monitoramento, não é monitoração. Tudo isso com base nos bancos de dados de gerenciamento de configuração. Como funciona aqui? Então você vai detectar e registrar os incidentes. Pode haver um roteamento? Pode. Se essa aqui não resolveu, roteia. Leva para um segundo nível de suporte. E assim vai indo. Conforme faz o diagnóstico e resolve, pode gerar isso aqui, uma requisição de mudanças. E aí muda para o pessoal das mudanças.
Geralmente, quando você tem um contato com o gerenciamento de problemas, eles vão identificar esses problemas, se ele pode ter um banco de dados desse problema, ou seja, é um fato que é recorrente, que já aconteceu antes, e aí você indica uma solução de contorno, algo que resolve paliativamente o problema do cliente. Olha as suas atividades. Sempre paralelamente você vai ter a delegar, monitorar, acompanhar e comunicar. Detecta o registro do incidente. Classificou e prestou o primeiro suporte. Requisitou o serviço? Sim. Então vai precisar de requisitar o serviço. Não? Então investigue e diagnostica, faz o diagnóstico, resolve e restaura e fecha o incidente. Esse ponto é um ponto importante, porque se o suporte inicial não deu conta, ele requisita o serviço. E aí, acontecem essas questões. Detecção de incidente e registro, são oriundos de necessidade de suporte, a maioria das empresas está adotando sistemas web, fácil, para poder haver o registro facilmente. É importante que todos os incidentes sejam registrados, mesmo que resolvidos por telefone, porque vai que é uma coisinha que pode virar uma coisona, assim. Então precisa ter tudo isso. Classificação e suporte inicial. Classificar de tal forma que permita a identificação de erros conhecidos e gere informações gerenciais. Perfeito. Importante determinar o impacto e urgência de cada incidente para determinar a sua prioridade. Então você vai ter uma relação de causa e efeito, causa e impacto, né? Você vai ter urgência e gravidade. Então você acaba, com essa classificação, você acaba dando prioridade. Você tem que dar prioridade às coisas urgentes e que são graves, ou seja, que têm um impacto maior. Investigar e diagnosticar. Não é tarefa fácil, né? Uma vez registrado o incidente, a atividade de investigação e diagnóstico é iniciada. Então, se não puder resolver o incidente, será atribuído outros níveis de suporte que irão investigar o incidente, usando um conjunto de habilidades e ferramentas disponíveis, tais como uma base de conhecimento de erros conhecidos, por exemplo. É importante que todas as partes trabalhem com incidentes que mantenham os registros de suas ações, atualizando o registro do incidente. E aí, resolve, restaura e fecha. Achou uma solução de contorno definitiva? Essa é implementada e se precisar mudar alguma coisa, é enviada uma requisição de mudança para o gerenciamento de mudanças. E a etapa do fechamento inclui a atualização dos detalhes do incidente e comunicação ao usuário sobre a solução. Fim de papo. Isso, paralelamente a tudo isso, ocorre a propriedade, monitoração, acompanhamento e comunicação. Então, durante todo o ciclo de vida do incidente, a central de serviço permanece a proprietária do incidente, sendo ela responsável pelo seu fechamento. Então, quem fecha a central de serviço ela abre e ela fecha. É ela quem abre e ela quem fecha. Sempre que o usuário entrar em contato com a central de serviço, será pronta uma resposta sobre a situação de suas chamadas. Porque tudo é registrado. E aí você vai ter o gerente de incidentes. Quais as funções desse cara? Né? Esse cara é o líder, a função que entra nessa jogada. Monitorar a eficácia e eficiência do processo, controlar o trabalho dos grupos, fazer recomendações para melhorias, desenvolver e manter o sistema de gerenciamento de incidentes, reportar ao gerenciamento de processos de outras áreas, se houver alguma necessidade. E olha só como é que é feita a regra de suporte. Você tem os Service Desk do primeiro nível. Isso a gente já viu. E como é que é o segundo nível? Diagnóstica, resolveu, soluciona e restaura.
Esse fechamento é feito pelo primeiro nível, por isso que o fechado está aqui. Terceiro nível, mesma coisa, e assim vai indo. Evacionando níveis de suporte até chegar à solução. Às vezes esse nível de suporte é uma outra empresa. Se é algum problema de hardware, por exemplo, vamos supor que é um problema na impressora X, do setor Y, por exemplo. Primeira coisa é verificar se está ligado, suprimento, etc, etc e tal, e aí depois, se não chegou à solução, chama o suporte da empresa, o pessoal da manutenção. Tem os tipos de escalonamento, né? Porque você trabalha com escalas. Né? Como você delega, você tem que fazer uma escala. Então, funcional, então você tem um escalonamento para grupos com conhecimentos mais específicos sobre o assunto. Então, no caso da impressora, vamos supor que vai ser direcionado para um departamento de impressoras. E tem o hierárquico, que é um incidente que pode ser escalonado para um chefe ou gerente da central de serviço. Então, você vai passar para o seu chefe, seu superior imediato, para poder resolver. E aí funciona dessa forma. Aqui o desenho, hierárquico, funcional. Então é ou de acordo com a função ou de acordo com a posição que ocupa na hierarquia. Relacionamentos. Quais as relações que o gerenciamento de incidentes tem? Então vai ter o gerenciamento de configuração. Então, cada incidente está conectado com um item de configuração armazenado no banco de dados. Então, se houver, pode ser necessário alguma alteração nesse item ou até mesmo confirmar a questão dos itens. Gerenciamento de problemas. Então, incidentes com causas não conhecidas são roteados para o gerenciamento de problemas, onde são processados. Gerenciamento de mudanças. Poderá relacionar os incidentes a uma mudança e notificar o processo de gerenciamento de mudanças para que o processo de retrocesso, backout, que às vezes aconteceu uma mudança, a mudança não deu certo. Aí você precisa gerou um incidente. Não tem jeito. E aí tem que ser resolvido por meio de uma mudança ou voltar ao estado que era antes. Quais os benefícios? São muitos. Então, impacto dos incidentes reduzidos, porque diminui o tempo de resolução. O suporte vai cumprir os acordos de nível de serviço. As eliminações de incidentes perdidos. Aconteceu um problema, ninguém resolveu, ficou perdido. Isso não tem como, porque registra tudo. Né? Melhor utilização da equipe de suporte. O banco de dados de gerenciamento de configuração será mais preciso. A cada incidente são verificados os dados dos itens de configuração relacionados. E aí pode haver uma mudança. Né? Exportação de dados para gerenciamento de problemas. Melhoria da satisfação do usuário. Menos interrupção da equipe de suporte. E aí tem os problemas. Fatores críticos. Então, a execução do processo é necessária a aquisição de um software que possa auxiliar o registro de informações de incidentes. E é tudo integrado. Né? Cria um protocolo, fala lá, coisa tal, registro, faz tudo certinho. O sistema de banco de dados de gerenciamento de configuração precisa ser criado antes do gerenciamento de incidentes ser implementado. Isso aí é inventar a roda. Né? Tem que ter uma base de dados, de conhecimento para isso acontecer. Né? Conforme eu disse, uma base de conhecimento. A equipe da central de serviço deve ter um nível de conhecimento suficiente para dar o suporte inicial. Nível de conhecimento, importante. E estabelecer níveis hierárquicos, fazendo com que o gerente da central de serviço possa coordenar todos os níveis de suporte. Indicadores chaves de desempenho, nós temos o seguinte. Número total de incidentes por área de negócio, departamento, natureza, etc. Isso aí, quando você faz o registro, você indexa, vai indexando, vai separando, classificando. Então, quando você faz isso, você acaba dando um foco aos problemas que acontecem.
né? Deixa eu ver. Tempo médio entre falhas. Às vezes para um mesmo item de configuração. Mas peraí, mas como assim tempo médio entre falhas? Porque se for com uma certa frequência, então um tempo médio vai ser bem pequeno, né? Tempo médio para o reparo. Número de incidentes resolvidos por operador. Redução do tempo médio de solução. Distribuição de solução entre os níveis de suporte. Porcentagem de incidentes resolvidos com a base de conhecimento. Essa distribuição de soluções é interessante porque é o seguinte: se a maioria dos problemas forem resolvidos no primeiro suporte, isso já ajuda pra caramba, né? Então isso significa que tá tudo funcionando legal, né? E aí nós vamos para o gerenciamento de problemas. Qual o problema, né? What the problem, né? Então aí nós vamos introduzir o assunto com muita delicadeza. Então, através do processo de gerenciamento de incidentes, problemas com causa não identificada serão analisados e corrigidos para que não voltem a repetir. Isso é interessante. Então, esse processo tem uma outra preocupação. Registra todos os erros conhecidos e soluções de contorno, e com isso será possível fazer uma melhor gestão do conhecimento, fazendo com que a maioria dos incidentes seja resolvido no primeiro nível de suporte. Isso é o ideal, né? Você registra todos os problemas que acontecem e você faz com que eles tenham menos trabalho. A ideia é essa, a ideia é você não ter o mínimo de trabalho possível. Se acontecer algum problema, você vai investigar, vai resolver, vai descobrir a causa e aí você vai tratar uma solução. Em alguns casos, a própria solução, em definitivo, já elimina por completo as possibilidades de novos incidentes relacionados àquela causa. Isso é muito interessante. Quais são os objetivos? Minimizar os efeitos adversos nos negócios. Tratar incidentes e problemas causados por erros na infraestrutura. Prevenir proativamente a ocorrência dos incidentes, problemas e erros. Reduzir o número geral de incidentes, né? E aí nós temos os escopos, né? Os problemas, os escopos que afetam essa parte são os problemas que afetam o serviço de TI, né? Problemas recorrentes, gerenciamento proativo de problemas, isso é muito importante, incidentes de maior importância, algo grave, né? Relacionamento com os fornecedores. Os principais conceitos abordados aqui. Problema. O que é o problema? É a causa desconhecida de um ou mais incidentes. Isso é um problema. Solução de contorno. É uma solução não definitiva. Isso aí vem do workaround. Né? Solução de contorno. Causa. É um erro em um item de configuração. Então, é a causa do problema. É um erro que está havendo, né? Erro conhecido é um problema cuja causa foi diagnosticada e para a qual existe uma solução. Essa solução ou é definitiva ou é de contorno. Geralmente definitiva, que é a solução. Que é a solução definitiva. Gestão de incidentes versus problemas. Então, eu foco na solução rápida versus o foco na introdução de melhorias confiáveis e robustas na infraestrutura. Né? Então é isso. Então olha só o processo que é. Então você tem dois bancos de dados que entram aqui no processo. Banco de dados de gerenciamento de configuração e a base de dados de erros conhecidos e problemas. Né? Então você vai ter incidentes graves e incidentes correlacionados.
Incidentes graves. São incidentes que geram um impacto muito forte. Incidentes correlacionados. São incidentes que têm uma relação com outro incidente, com outro problema. Né? Quais as ações que vão ser executadas? Primeiro, controlar os problemas. Dar o suporte inicial, classificar e controle de erros. Dar o apoio ao tratamento de incidentes graves. Prevenir proativamente os problemas. Obter informações gerenciais a partir dos dados de problemas. E revisar os principais problemas. Né? Vai ter comunicação com o gerenciamento de mudanças, que pode haver alguma requisição de mudança. Gerenciamento da configuração, porque envolve um item de configuração, e gerenciamento de liberações, que pode ser necessário a aquisição de um novo software, de um novo serviço, ou acionar o fornecedor do software, do serviço, para obter auxílio, suporte, etc. As atividades primárias são o controle de problemas, o controle de erros, o gerenciamento proativo de problemas, que isso é interessante, finalização da revisão dos problemas graves, e aí vamos no controle dos problemas. O controle dos problemas é assim: você tem um acompanhamento e monitoração dos problemas, identifica e registra, classifica, investiga e diagnóstico, faz o diagnóstico, requisição de mudança, solução e fechamento do problema. Não deu? Controle de erros. Identifica e registra o erro, avalia, registra a solução. Tem requisição de mudança? Tem. Então, fecha o erro e problemas associados. Acompanha e monitora. Sempre. Gerenciamento proativo de problemas. Isso é muito interessante, né? Porque evitar que seja gerado algum problema antes de gerar um incidente, né, você identifica um problema. Né? Então, você tem dados coletados de outros processos e aí define quais são os possíveis problemas. Problemas que não são percebidos por requisições de suporte. Né? Então, esses problemas são passados para o controle de problemas e erros, se eles já aconteceram. E as atividades incluem a análise de tendência e ações preventivas. É muito melhor prevenir do que remediar, não é verdade? Então, olha o foco. O foco principal é redirecionar os esforços que estão atuando sempre em ações reativas para uma prevenção proativa de incidentes que poderão ocorrer. Então você percebe, por exemplo, está vencendo, ou o tempo de vida útil médio de um determinado aparelho já está, um determinado equipamento já está próximo do seu tempo médio de vida útil. Então, para evitar problemas, você já faz a substituição antes. Para evitar não esperar que o equipamento se quebre. Ele faz a substituição antes para que não haja mais, para que evite um problema maior, mais sério. Quais as ferramentas? Você vai ter duas ferramentas importantes para identificar a causa raiz de problemas. Né? Então você vai ter o diagrama de Ishikawa e a análise de Kemper e Trogo. Olha o diagrama de Ishikawa. O que parece? Parece uma espinha de peixe. Então você vai ter aqui 6 itens. Aqui está a causa. Página de pagamento no acesso ao módulo do folha de pagamento. Que causas que podem ter? Erro humano, segurança, redes, processo agendado, banco de dados e interface gráfica. Então você vai ter erro humano. A data de pagamento não foi entrada na tabela. Nenhuma data de pagamento foi comunicada à equipe. O usuário conseguiu acessar a folha de pagamento. O cliente requisitou a próxima data de pagamento. Banco de dados. O próximo registro de pagamento não foi salvo na tabela de agendamento. O sistema não salvou o registro do próximo pagamento. Interface gráfica. Nenhum erro foi exibido na chamada. Módulo em não conformidade com o layout.
Aí já temos uma causa aqui, ó. Se houve um erro e não foi avisado do usuário, é problema de interface. Pronto, resolvido. Você altera a interface e pronto. Já fica claro, né? Olha a análise de Kempner, não é Kemper, Kempner e Trigo. Então é um método desenvolvido por Charles Kempner e Benjamin Trigo, que tem uma sistemática para resolver problemas e usar o máximo de vantagem do conhecimento de experiências anteriores. Aprender com os erros, né? Então, olha lá. Os passos sugeridos para a identificação do problema são os seguintes. Define o problema, descreve o problema relacionando identidade, localização, tempo e tamanho, estabiliza possíveis causas, testa a causa mais provável e verifica a verdadeira causa. Então é uma coisa meio tentativa e erro, né? Estranho, né? Mas aí é uma forma de aprender com os erros. Quais são as relações de gerenciamento de problemas? São as seguintes, ó. Gerenciamento de incidentes, ele recebe informações dos incidentes, do gerenciamento dos incidentes. Gerenciamento de mudanças, providencia requisições de mudanças. Gerenciamento da configuração, porque ele vai envolver itens de configuração desse banco de dados. E outros processos. Então vai ter um monte de processo. Gerenciamento de liberação, se foi precisar trocar peça, etc. Né? Olha os benefícios. Melhora o serviço de TI, reduz a quantidade de incidentes, soluções permanentes, né? Que aí você evita aquele quebra-galho o tempo todo, né? Melhora o aprendizado e organização através de registros de erros conhecidos e soluções de contorno documentadas, aumenta a taxa de resolução da central de serviços, assim vai. Né? Problemas comuns. Gerenciamento de incidentes não tem interface bem definidas entre si. Isso tem que separar o joio do trigo. Porque o incidente ele acolhe, o problema resolve. Só que vai ter gente que vai achar que o incidente vai ter que resolver. Ele não vai resolver, ele só vai atender. E assim vai. Aí é problema. Apesar que incidente ajuda o pessoal do problema. Então é isso aí. Erros conhecidos não são comunicados à central de serviço. Oh, meu Deus do céu. Mas olha, para aquele problema lá você tem a solução X. Nem sempre isso acontece. Falta de comprometimento no gerenciamento. Nossa, essa palavra você vai ouvir direto nessa videoaula. Comprometimento. Né? Comprometer-se, né? Porque, na verdade, quando você trabalha com resolução de problemas, você se envolve com responsabilidade. Né? Expectativas não realistas do processo de gerenciamento de incidentes. Né? E aí nós temos as chaves de performance. Número de problemas por status, serviços, impacto e classificação. Número e impacto dos incidentes durante a operação do processo. Percentual de esforço reativo versus proativo. Tem que ter muito mais proativo que reativo, hein? Esforço, custo e prazo dos diagnósticos. Número de requisições de mudança gerados pelo processo de controle de erros. Tempo para a solução de problemas e tempo estimado. Gerenciamento de mudanças, né? Então, o que esse gerenciamento faz? Todas as implementações e alterações da estrutura de TI são analisadas e planejadas para que haja o menor risco e impacto possível. Né? E aí, o pessoal considera esse processo muito burocrático, né? Porque ele envolve diversos meios. Né? Porque se mudar, cara, parece que é um pato. Mas é para que não haja o menor impacto possível, para que haja o menor impacto possível no negócio. Né? O foco é o negócio. Né? Objetivos.
Gerenciar todas as mudanças que possam causar impacto na habilidade da área de TI em entregar serviços, por meio de processo único centralizado de aprovação, programação e controle de mudança. Então é isso. Descrição do processo. Olha a imagem, olha o desenho. Sempre vai ter esse cara aqui, o banco de dados, gerenciamento de configuração. Esse processo recebe as mudanças e também tem a programação futura de mudança. Vai ter um processo que vai ser meio em loop aqui. Registra, classifica, aprova, depois coordena o desenvolvimento, autoriza e implementa e depois avalia. Uma requisição de mudança pode gerar uma programação futura de mudança. Ou uma programação futura de mudança pode gerar uma requisição de mudança. E você vai ter atas do comitê de controle de mudanças com as ações, os relatórios de gerenciamento de mudança. E você vai ter as relações com o gerenciamento da capacidade, para verificar se a capacidade, se essa mudança ela pode ser implementada, gerenciamento da configuração, porque pode alterar ou utilizar itens de configuração, e gerenciamento de liberações, para ver se essa alteração pode gerar novos itens e esses itens precisam ser liberados. Muito bem. Atividades. Muito bem. Registra e classifica. Então já viu. Aprova. Coordena o desenvolvimento. Autoriza e implementa. Avalia. Isso a gente já viu antes, no slide anterior. Relação entre gerenciamento de mudanças e gerenciamento de projetos. Apesar que gerenciamento de projetos não entra no ITIL. Mas a relação é quase íntima. Então você tem o registro de classificação, que é uma requisição do pedido de mudança, requisição de mudança, monitora e planeja. Aprova ou recusa, desenvolve. Faz o teste, autoriza e implementa. Caso contrário, recusa, depois implementa e avalia. Implementou, não deu certo? Backout. E aí nós temos o Comitê de Controle de Mudanças, o CCM. É um grupo responsável por avaliar o impacto das mudanças, é composto por várias pessoas técnicas e até mesmo clientes que fornecerão assessoria aos gerentes de mudanças, sobre quais mudanças devem ser feitas, etc. Relacionamentos, quais relações que nós temos? Gerenciamento de configuração e de liberação. Gerenciamento de configuração, itens de configuração, liberação, pode ter coisa nova, então para haver a liberação. Central de serviços. Porque se há uma mudança, precisa comunicar a central de serviços para poder avisar aos clientes que está mudando alguma coisa. Gerenciamento de incidentes, porque pode haver incidentes nessa mudança, então para não ter blackout, etc. Gerenciamento de problemas, né? Porque gerando incidentes, vai ter que identificar a causa, etc e tal, então vai ter um controle aí. Quais são os benefícios? Melhor alinhamento do serviço de TI com os negócios, isso aí é o básico. Aumentar a visibilidade dentro das mudanças, né? A percepção clara, né? Vai mudar, porque às vezes algumas mudanças podem ser sutis, mas podem causar um impacto grande, por isso que você tem que dizer, ó, tá mudando. Redução do impacto negativo de mudança, né? Isso é importante. Melhor avaliação do custo da mudança, né? Porque como ele é bem avaliado, ele mostra tudo, questão de custo, benefício, etc. A habilidade em absorver um volume maior de mudança. Então, quando você faz isso faz com que você possa até mesmo, como é organizado, você implementar várias mudanças ao mesmo tempo. Problemas. Sempre tem. Falta de informação para análise de riscos. Tem que ter análise de risco. Quais o risco de ter uma mudança? Qual o impacto que ele pode causar? O que ele pode fazer?
Falta de ferramenta integrada aos demais processos. Isso é problema. Falta de comprometimento da equipe. Outra vez o comprometimento. Isso é problema sério. Priorização de todas as mudanças. Isso é também um problema sério. Né? Porque você priorizar todas as mudanças faz com que você crie um ambiente quase imediatista, né? De você fazer o seguinte, vamos supor claramente, né? Vai mudar tudo ali. Se você não estabelece uma prioridade, que mudança que vai primeiro, que mudança que vai depois, nós podemos correr o risco de haver nesse processo erros durante as mudanças e isso fazer com que cause incidentes e outros problemas. Chave de performance. Número de mudanças de autoridades. Número de incidentes relacionados com a mudança. Relação de mudanças urgentes anormais, isso é importante, porque se estabelece uma prioridade, distribuição de mudanças por motivo, etc. e tal, e assim vai. Próximo item, gerenciamento de liberação. Vamos liberar. Nesse caso, o gerenciamento de liberação, ele é diferente do gerenciamento anterior que nós vimos, que é o gerenciamento de mudanças, porque nesse caso, boa parte do gerenciamento de liberação, ele não vai trabalhar com uma mudança de algo que já existe e que vai ser alterado, e sim de algo novo, a implantação de algo, de algum lançamento de uma nova solução. Então você vai ter uma relação com o gerenciamento de mudança e configuração, porque é uma relação íntima entre os três. O gerenciamento de mudanças, que vai propor mudanças, o gerenciamento de configuração, porque mexe com itens de configuração, e o gerenciamento de liberação. Quais são os objetivos desses caras aí? Gerenciar, distribuir e implementar itens de software e hardware aprovados. Porque tem especificações, né? Prover armazenamento físico seguro de itens de hardware e software no depósito de hardware definitivo. Depósito de hardware definitivo e na biblioteca definitiva de software. Assegurar apenas versões de software autorizadas e com um processo de qualidade controlado sejam usados nos ambientes de teste de produção. Vamos descrever o processo? Uma imagem simples. Esse cara aqui, ó. Antes do gerenciamento, qual é o problema? Alto risco de vírus, problemas devido à fragilidade, aumento de carga de trabalho com múltiplas versões em produção, perda dos softwares originais que foram comprados. Implementação, depois disso, risco de vírus diminui. Não zero, mas diminui. Reduz os problemas devido à liberação de software mais consistentes. Melhor aproveitamento dos recursos. Equipe de TI, software errado. Quando muda o software, muda todo mundo usa o mesmo software. Acabou. Muito bom. Muito bom. Atividades. Você vai ter os bancos de dados de gerenciamento de configuração, biblioteca, e você vai ter 2 outros bancos de dados aqui, né? Biblioteca de software definitiva e depósito de hardware definitivo. Porque nem sempre é definitivo, às vezes ele testa e não aprova. Então temos o ambiente de desenvolvimento, tem uma política de liberação e planejamento de liberação. Ambiente de teste controlado, elaboração e configuração de liberação, teste elaborado, aceite de liberação, planejamento de implementação. E aí, vamos para a produção. Comunicação e treinamento, distribuição e instalação. Muito fácil, né? Muito tranquilo. Funções. Na verdade, a função é quem coordena esse cara aí. É o gerente de liberação.
Então, é possível definir e manter uma política de liberação e controlar as atividades dentro do processo. Então, está aqui o gerente de liberação e controlar as atividades dentro do processo. Relaciona com quem? Com ninguém? Com o gerenciamento de mudanças, com o gerenciamento de configuração, que são o básico, né? Benefícios. O software está sendo liberado para teste de produção de uma maneira controlada e reduzindo chances de erros. Você não joga o software aos leões, por assim dizer. Os softwares das organizações estão sendo mantidos em um lugar seguro, que é a biblioteca definitiva de software. Deixar tudo guardado. Possibilidade de implantar várias mudanças concorrentes no software que está sendo utilizado no ambiente de produção sem afetar a qualidade do ambiente de TI. Porque está organizado. Tem mais benefícios? Tem mais. Ó. Os softwares em localizações remotas podem ser gerenciados de forma eficiente e econômica, a partir de um único ponto. Possibilidade de uso de cópias ilegais é reduzida drasticamente, porque só vai poder aceitar software certificado. O impacto de um novo hardware é avaliado antes da sua instalação na infraestrutura. Isso é muito importante. Usuários finais mais informados sobre as liberações envolvidos no ambiente de teste. O risco de resistência de novas liberações reduz-se significativamente. Muito bacana, né? Reduz bastante. Quais os problemas? Tem problema? Tem. Opa! Olha lá. Falta de comprometimento. Lá vai o comprometimento de novo. Né? Vamos ver consertos urgentes. Conserto urgente atrapalha. Ambiente de testes. O ambiente de testes tem que ser o ambiente de teste ele tem que ser o mais neutro possível, né? Ele não pode puxar a sardinha pro lado de ninguém e nem ser rigoroso demais, né? Boicotar o processo. Isso aí vai na parte do comprometimento, né? Compromisso. Então, você boicotar o processo é terrível, né? Você, não quero mudar. Isso é ruim. Chaves de desempenho, os indicadores. Liberações desenvolvidas e implantadas no prazo e dentro do orçamento. Número de liberações que resultaram em retrocessos devido a erros inaceitáveis. Meu Deus. Número de incidentes causados pela liberação. Olha lá. Número de auditorias feitas no banco de dados, na biblioteca de software e no depósito de hardware definitivo. Precisão e tempo gasto para registrar todas as atividades envolvidas de desenvolvimento, distribuição e implantação no banco de dados de gerenciamento de configuração. O que você precisa, hein? Gerenciamento da configuração, olha lá. Bacana. Vamos introduzir com todo respeito essa questão. Né? Através do gerenciamento, armazenamento e gerenciamento de dados relacionados à infraestrutura de TI, o processo de gerenciamento de configuração dá à organização um controle maior sobre todos os ativos de TI. Isso é lógico. Você registrar todos os ativos, todos os equipamentos, o software, porque ativo não é só software, é software, dados, procedimentos, tudo isso são itens de configuração. Né? Quais os objetivos? Simples. Né? Fornecer o gerenciamento de TI um maior controle sobre os itens de configuração da organização. Fornecer informação precisa a outros processos da ITIL. Criar e manter uma base de dados de gerenciamento de configuração.
Olha só como é que é o processo. Na verdade, o que acontece é o seguinte, todos os itens usam o banco de dados de gerenciamento de configuração. Ele é compartilhado por todos os itens. Problemas, incidentes, continuidade, capacidade, disponibilidade, finanças, nível de serviço e liberações. E o gerenciamento de mudanças é o único que faz a alteração desses bancos de dados. Quais as atividades? Atividade, planejamento, identificação, controle, acompanhamento do status da situação, né? Estado desse serviço, verificação e auditoria. E aí você tem a estrutura da configuração. Como ele é feito? Um exemplo de estrutura é feito da seguinte forma. Você tem um item principal, subitens, hardware, software, rede de documentação, e dentro dele você tem um sistema de software, outro sistema de software, uma aplicação, outra aplicação de um sistema, um módulo, outro módulo. Você vai dividindo os itens. Você vai dividindo, agrupando, né? Separando, né? De modo que fique possível chegar a um ponto específico e até isso facilita a questão da causa, do incidente, do problema, etc. Temos um ciclo de vida de um item de configuração. Então você tem um item de configuração e desenvolvimento. Testa. Agenda para implantação. Usa. Usou. Deu problema? Fora para manutenção. Testa de novo. E aí? Não precisa mais desse item? Desativa. Tá bom. Para as funções. Está quase terminando. Gerente de configuração. É quem vai definir os escopos e os níveis de detalhes necessários do processo, plantando os procedimentos de interação, né? Com outros processos assumindo a responsabilidade de planejamento e população do banco de dados de gerenciamento de configuração. E você tem o bibliotecário da configuração, que é a pessoa que controla o acesso às cópias mestres de softwares e documentações. O foco é nos itens físicos. Esses itens terão armazenados na Biblioteca Definitiva de Software, o BDS. Relaciona-se com quem? Com um monte de gente. Olha os relacionamentos com os processos. O banco de dados de gerenciamento de configuração e a Biblioteca Definitiva de Software. Configurações, relatórios de auditoria, relatórios sobre itens de configuração, áreas e partes impactadas. Atualiza os registros de configuração. Baseline, liberações, software, a partir da DSL e atualização dos registros da DSL. É porque está em inglês, tá? Verifica todos os registros. Liberação, ó, é cíclico. Requisição para mudança, analisa o impacto, mudança aprovada, implementa a mudança, pós, fecha a mudança. Software, hardware, documentação. Quais os benefícios disso? Acho que é um dos melhores, os benefícios que o menores vai ter. Fornecer informações para outros processos sobre itens de configuração e relacionamento entre eles. Você tem uma única fonte de informação de todos os processos vitais da empresa. Isso facilita muito. Contribuir para o planejamento e continuidade de serviço de TI, porque você vai ter informações. Controle da infraestrutura de TI, sabendo que o item de configuração está e quem é responsável por ele. Gerenciamento de problemas eficiente e eficaz, processamento de mudanças eficiente e eficaz, segurança que as obrigações legais estão sendo executadas, porque tem leis, tem normas, né? O item de configuração ele vai respeitar leis e normas, né?
questões de suporte à segurança otimizados. Problemas comuns. Nível de detalhes do item de configuração não está correto. Ou é detalhado demais, ou é detalhado de menos. Tem que ser um nível de detalhamento certo e adequado. Mudanças emergenciais normalmente acontecem fora do horário de operação. Geralmente acontece isso, mas nem sempre, né? Vamos lá, comprometimento. Mais uma vez o comprometimento. Comprometer-se. Interação com outros processos e o bendito do controle, né? Porque se você não tem um controle adequado sobre o que está entrando, o que está saindo desse banco de dados, é aquela história. EL, SL, entra lixo, sai lixo. Né? Índices de performance, índice-chave de desempenho. Né? Resultado das auditorias, porque como é um banco de dados, você precisa ser auditado. Itens de configuração não autorizados que não estão em uso. Número de mudanças que ocorreram devido à informação errada de configuração causando incidentes ou problemas. Requisições de mudanças que não foram completadas com sucesso devido à avaliação pobre de impacto. Dados incorretos do banco de dados de gerenciamento de configuração, fraco controle de versão. Tem que ter controle de versão. Tempo que uma mudança leva para iniciar e acabar. Licenças de software que não foram aproveitadas ou não estão em uso. E outros indicadores também, tem outros. Né? Quantidade de chamadas por mês que foram resolvidas pelo telefone usando informações do banco de dados de gerenciamento de informações. Isso é interessante. Redução de incidentes e problemas de longo prazo, ao longo do tempo, né? E a mudança do impacto que eles tiveram no negócio. Não é direto, mas em boa parte entra no banco de dados. Melhoria do prazo necessário para resolver incidentes e problemas que não podiam ser resolvidos imediatamente. Isso ajuda muito, né? Porque quando você trabalha com um banco de dados bom, você vai indicar certo a resposta, né? Número de mudanças do banco de dados de gerenciamento de configuração por mês devido à identificação de erros. Tem que ter erro. Às vezes tem erro. Isso é normal ter erro. Mas ter muito erro é problema. Tempo necessário para registrar um item de configuração. Não pode ser burocrático. Né? E aí nós vamos às melhores práticas, né? Aos conselhos, aos aconselhamentos. Né? E aí você entra num item muito importante, que é o banco de dados de gerenciamento de configuração, que é baseado em tecnologia de banco de dados, muitos casos, às vezes é planilha, ficha, papel, mas são informações, né? E que coleta informações do usuário de forma mais amigável possível, né? Não vai usar um termo tecniquez, alguma coisa assim que o usuário não entenda, porque o foco é negócio. Né? Banco de dados de gerenciamento de configuração também contém informações sobre relacionamento entre incidentes, problemas, erros conhecidos, mudanças e liberações de itens de configuração. Pode ajudar sendo uma ferramenta de suporte na criação e manutenção de contratos com fornecedores. Porque você cria normas, né? Você cria regras. Quando você cria normas, criar regras fica fácil. Né? Em muitos casos, é baseado. O banco de dados pode ser usado para armazenar aspectos legais associados à manutenção de licenças e contratos. Porque você trabalha com normas, com regras, etc. Informações coletadas a partir de um banco de dados. Você vai ter informações sobre os itens de configuração, lista de itens de configuração afetados após o agendamento de mudança, todas as requisições para mudanças relacionadas ao mesmo item de configuração, histórico de um item de configuração em particular, porque tem versionamento, né? Lista de mudanças e problemas associados com o item de configuração, lista de configurações afetadas por um problema, e assim vai.
Bem, então nós terminamos esse módulo, essa parte, né? Nós vamos falar na próxima videoaula, espero que seja mais tarde, o outro livro, que é o livro de entrega de serviço. Nós falamos do livro Gerenciamento de Serviço, agora a gente vai falar sobre entrega de serviço na próxima aula. Muito bem, muito obrigado por me assistirem, pela essa explicação, e até a próxima.